Olá, gente, bom dia, bom dia. Espero que vocês tenham dormido bem. Estamos começando aí nosso momento de oração. Eu não sei se cortou alguma coisa aí agora no início. Bom dia para vocês. Estou aqui de casa ainda, fazendo essa transmissão para vocês aqui direto de Brasília. Estamos começando nossos 10 dias de oração. Que bênção isso, né? Que maravilha. Eu sou fã desse momento do ano. Na verdade, a gente precisava mesmo era ter uma vida de oração, né? Mas é bom que a igreja incentive a gente a viver esses 10 dias de oração, esses 10 dias de comunhão completos, né? Eu tô aqui agora, eu vou pedir uma coisa, acho que o pastor Célio tá aí, eu não consigo ver comentários, né? Eu não sei se tem alguma coisa que eu posso fazer aqui agora. Eu não consigo ver os comentários. Então, eu vou pedir ao pastor Célio que no WhatsApp, pastor Célio, você me envie aí algumas. Não sei se você consegue me mandar um ok aí, que você está me ouvindo. No WhatsApp você me envie algumas reações. E eu queria, assim, de forma muito especial, como a gente está na, é, nesses 10 dias de oração, que não fosse só assim, não é para ser um momento de sermão, é um momento de interação, né? A gente vai refletir no tema de cada dia, dos 10 dias de oração, mas seria importante que a gente andasse juntos nessa questão da oração mesmo. Então, eu vou pedir para você ir colocando o, o seu. Deixa eu ver aqui se eu consigo, se é aqui que eu vejo esse negócio. Não consigo ver, gente. Ah, ok, eu acho que tá. Agora eu tô conseguindo ver os comentários. Gente, ó, não tô acostumado a fazer essas lives pelo Facebook. Eu fiz muita live pelo Instagram, então a gente se perde um pouquinho, né? Mas, então eu vou pedir para você, o que que você faz agora? Coloca, se você tem um pedido especial, coloca para mim, e aí vou pedir para ir o pastor Célio, o pastor João que está aí agora, vai relacionando esses pedidos de oração para mim, por favor, porque eu quero fazer uma oração especial quando a gente terminar esse momento que é curto de cada uma das manhãs, tá bom? Acho que eu estou conseguindo ver os comentários aqui agora, tá? Espero que dê certo. Vamos começar com uma oração? Vamos lá? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Obrigado por chegou esse momento especial do ano mais uma vez. Os 10 dias de oração, sem dúvida nenhuma, é uma grande movimentação coletiva da igreja na mesma direção, buscando a comunhão contigo em cada um dos dias, de preferência, Senhor, como aqui estamos, no primeiro momento da manhã. Nós louvamos o teu nome por essa oportunidade. A gente também quer colocar, Senhor, a nossa vida nas tuas mãos de forma individual, não só a vida da igreja coletivamente, mas a nossa vida. Nossa maior necessidade hoje, Senhor, é o batismo do Espírito Santo. E nós viemos aqui clamar por isso, buscar isso. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor seja a nossa direção e a nossa força nesse dia, em nome de Jesus. Amém. E aí, você já teve acesso, aí, o pastor Sério já me deu um ok ali, ó. Você já teve acesso à temática, à revista desse ano ou não? Eu espero que você tenha tido, porque tá muito legal. Hoje nós já começamos com é, a temática é a prioridade das prioridades. Você sabe que essa semana nós vamos falar sobre família e família é o bem mais precioso que nós temos. Mas eu gostei da abordagem do primeiro tema, sabe por quê? Porque a gente às vezes fica focado nos problemas da família, nas coisas que a gente precisa fazer pela família, mas a gente se esquece de buscar, de ir à fonte, de quem é que pode resolver os nossos problemas, de quem é que pode nos ajudar nas nossas lutas. E eu acho que nesse momento da história, nesse momento que nós estamos vivendo,
eu creio que a família tomou outras proporções. Não que a gente não precisasse, né? O Benny está falando aqui. Lembrei quando você chegou carregando esse quadro. Verdade, você estava ali do lado da minha sala, né, Benny? Sentado no sofá lá, aguardando esse quadro aí, ó, que ele está vendo aí atrás. Pois é, vamos falar de família, tá aí um retrato da minha, né? Olha lá, aquela lá é minha família, minha esposa e minhas duas filhas. Mas a maioria de vocês conhece a gente, né? A gente tomou uma nova proporção porque surgiram preocupações constantes com respeito à família, né? Principalmente com respeito à saúde nesse momento da história. E a gente sabe disso, nós estamos ainda aí vivendo todas essas lutas, né? Toda essa luta, na verdade, com respeito à saúde, gente querida que a gente infelizmente já perdeu, gente querida que está lutando. Eu tenho um grande amigo meu que está lutando agora contra essa doença, e nós estamos com uma preocupação ainda maior. E agora, eu acho interessante, eu quero fazer essa pequena introdução para a gente entender. Quando a gente fala de família, família, ela tem sim aquela conotação ou aquela característica que nós sabemos, pai, mãe, filhos. Essa é a família, né, que Deus criou, foi assim que Deus criou a família. E família também tem aquela questão de pessoas que se juntaram, de pessoas que se encontraram ao longo da vida. A gente acaba adotando elas como família. Eu tenho muitas mães por aí, mas é claro, a minha mãe, né, a minha mãe de sangue, a minha mãe que me gerou, ela está viva, graças a Deus. Infelizmente eu não tenho meu pai, mas ela está ali, ela é a minha mãe. Mas eu tenho muita gente que cuida de mim como se eu fosse um filho. Então, família tem toda essa vertente, assim, né? Essas vertentes. Pessoas que se encontraram, que se juntaram. E é por isso que a gente entende que essa preocupação se estende, nesse momento, pelo bem-estar dessa pessoa, pela felicidade dessa pessoa. Essa felicidade se estende também a essas pessoas. Não só a família de sangue, né? Então, tem tudo isso, né? A família do comercial de margarina, pelo menos os comerciais antigos, porque o comercial de margarina hoje ainda mostra essas coisas essas vertentes que já é o pai que já não está mais, e é uma outra pessoa que foi agregada, a mãe que já não está mais, outra pessoa foi agregada. Mas família é família, gente. Seja de sangue, ou sejam as pessoas que a gente ama de verdade, que a gente colocou na nossa vida. Ok? E em se tratando da prioridade da família, o tema de hoje fala da prioridade das prioridades. A prioridade das prioridades. E eu queria ler com vocês o texto que é o texto principal, que é Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 faz bem você ler ele completo. Nós vamos ler só do 25 ao 34, mas Mateus faz bem ler ele completo. Mateus capítulo 6 é lindo, né? A Bíblia é linda, na verdade, né? E aquilo que fala do que Jesus fez para a gente é extraordinário. Então, Mateus 6, verso 25 e diante, diz assim, ó: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, como hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É difícil lidar com isso, não é, gente? É muito difícil lidar com essa questão. Complicado a gente dizer assim, não, eu confio 100%. Mas é um chamado para nós. Jesus fala assim, ele usa duas ilustrações que são muito claras e são quase que definitivas, né? Olha para as flores. Veja, elas não fazem nada, mas são cuidadas, se vestem tão belamente. Olha para as aves. Elas não trabalham, não se preocupam, mas Deus as sustenta. Então, essas aplicações definitivas são importantes para nós. Nós podemos confiar nesse Deus incrível que nos acompanha, que está ao nosso lado, que anda ao nosso lado na caminhada. Ele prometeu cuidar de nós. Quando o texto começa falando de não andar ansioso, eu me lembro de Filipenses também, né? Porque quando a gente vai a Filipenses, ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, contudo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições através da oração e da súplica. Aqui há algo muito importante, porque a Paulo faz uma distinção entre oração e súplica. Paulo faz uma distinção muito importante entre oração e súplica. Alguém definiu certa vez o seguinte, oração é quando a gente ora pelos filhos dos outros. Súplica é quando a gente ora pelos nossos filhos. E você sabe disso. Quando os filhos, se você é pai, se você é mãe, sabe que quando os filhos eles estão em situações de risco, como o nosso coração fica, como a nossa oração se torna um clamor realmente, uma súplica diante de Deus. Mas esse mesmo verso termina dizendo assim, né, se você colocar diante de Deus as vossas petições através da oração, da súplica, com agradecimentos, com ações de graça. Então ele diz assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Amigos, o segredo de não se preocupar com as coisas periféricas desse mundo e se manter inteiramente nas mãos do Senhor está em entregar as coisas para Ele. Entregar as coisas na mão dele. Você sabe que um dos maiores erros que nós cometemos e uma das maiores vitórias de Satanás diante das lutas que nós temos é justamente Satanás nos manter ou nós nos mantermos ligados nas nossas lutas, quando a gente deveria entregar essas nossas lutas nas mãos dele. E quando a gente entrega nas mãos dele, então não há motivos de preocupação. Não há motivos de preocupação. Eu estou vendo aqui bastante gente colocando pedidos, né? Eu estou vendo até a Eliane aqui. Oi, Eliane, tudo bem, querida? Um abraço. A Vaneide, querida, Vaneide, bom dia. O Davi agora está pedindo aqui, peço que orem pela minha família, principalmente pela minha filha, que faz muito tempo que não falo com ela. Sinto muita saudade. Vamos estar orando também, Davi. Vamos estar orando, tá? Estou vendo vários pedidos aqui, ó. O pastor João Renato mesmo pediu pelo pai. Ele ainda não entregou a vida a Jesus, né? Seu Zedequias tem 63 anos. Bom dia, Tiago. Tiago mandou um bom dia aqui. A Naides pediu oração pela família. Se alguém puder, então, pastor Sérgio, se você puder relacionar esses pedidos para mim, para eu, no final desse nosso tempo aqui, orar por esses pedidos, tá bom? Tem mais aqui, bom dia, bom dia. Estou vendo aqui a Eustáquio, a Cristiane, bastante gente que está ligada aqui com a gente agora. Pastor Maxwell, grande amigo Maxwell, um abraço, amigo, obrigado aí pelas orações. O Nelson está pedindo oração aí pelo Alan e pelo Renan. Tá bom, gente? Vai relacionando os seus pedidos de oração aqui pra gente, por favor. O pastor Célio vai anotando e vai mandar ali depois os pedidos exatamente, que nós vamos terminar orando por esses pedidos, tá bom? Amigo, vamos voltar aqui. A temática de hoje, inclusive, aborda a questão da pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow é uma pirâmide que aquele famoso desenho da base, né? O que é necessidade para a gente, quais são as principais necessidades e assim por diante. E ao abordar essa questão da pirâmide de Maslow, o autor do tema de hoje acaba dizendo assim, qual é a nossa maior necessidade?
Se nós temos necessidades básicas, qual é então a nossa maior necessidade? Então, esse verso para mim é muito importante, Mateus 6, verso 33. Por que ele é muito importante para mim? Quando eu cheguei na igreja, eu estava com uma situação, né? Eu estava iniciando um curso de administração de empresa, uma faculdade de administração, e eu me lembro que a faculdade, quando eu fui procurá-los para falar que, como eu era adventista, tal, eu estava levando uma carta, inclusive, do pastor. Eu nem tinha me batizado ainda, e o pastor já me entregou a carta, dizendo assim, ó, você vai ter problema se você não levar essa carta. Eu lembro que o diretor do curso me disse o seguinte, olha, amigo, aqui é bem assim, se você vier na sexta e no sábado, você passa de ano, se você não vier, você reprova. Eu falei, mas aqui está uma carta, existem leis que me amparam. Ele disse assim, entra na justiça. Aqui na faculdade tem um monte de gente que vem, um monte de adventista que vem na sexta e no sábado, pede lá para o seu pastor também. Eu acho que eles conseguiram lá uma autorização do pastor deles para vir. E eu fiquei muito chateado com aquilo, muito chateado. Eu compartilhei aquilo no sábado na escola sabatina, ali entre os jovens, e tinha um pastor, o pastor, ele ia passar a lição pra gente, era já um pastor mais velho, hoje é jubilado, o pastor Paulo Corquisco. O pastor Paulo se atentou àquilo e ele me cercou ali no final da escola sabatina e me falou o seguinte, Richard, a administração é muito importante, fazer administração, nós precisamos de gente assim, inclusive para trabalhar na obra. E eu reparti com ele ali a minha vontade de fazer teologia, aquilo já tinha reacendido no meu coração. Mas ele falou, mas faça administração também, é muito importante. Mas antes de qualquer coisa, antes de pensar em qualquer coisa, de fazer administração ou de fazer teologia, antes de se preocupar com as coisas da vida, deixa eu citar algo para você. E ele abriu a Bíblia e leu Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele falou, eu vou te dar uma tarefa, vai para casa e lê o capítulo 6 de Mateus até você chegar aqui no finalzinho. Esse é o último verso de Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amigo, a prioridade das prioridades. Você está com um problema na sua família? A prioridade das prioridades é Jesus, é buscar o reino de Deus. Os valores desse reino são extraordinários. Os valores desse reino podem ser resumidos em dois. Quais são os valores do reino, afinal de contas? Amar a Deus em primeiro lugar é o teu próximo como a ti mesmo. Mas amar a Deus em primeiro lugar, esse é o valor do reino. Quando a gente busca, né, quando a gente busca esse valor, as coisas vão acontecer de uma forma diferente. A nossa visão de como as coisas vão acontecer é que vai ser determinante no acontecimento ou não delas. E se Deus não estiver em primeiro lugar, o que nós vamos fazer? Eu gostei muito aqui, lá no final, o autor, ele cita A.W. Tozer. E olha o que disse A.W. Tozer. A.W. Tozer é um cristão, um líder da igreja, um grande pregador. Disse assim, nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Olha isso. Nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existe atalho para a santidade. A sua família tá com problemas? Tem alguém que está numa cama de hospital? Tem gente que ainda não tomou a decisão? Né? Seus filhos estão afastados de Jesus? Você está com problema do emprego mesmo? Você está com dificuldade do sustento? Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Dentro dessa pirâmide de necessidades, você tem necessidades, mas na base dessa pirâmide de necessidades, usando o exemplo de Maslow, a prioridade das prioridades é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus. Ah, mas já fiz isso. E você acha que isso é automático? Você acha que essas coisas acontecem assim num estalar de dedos? Não existe mágica na vida cristã, amigos. Essa entrega tem que ser constante. Aí você fala assim, pastor, você falou lá no início que eu não preciso lutar, que é só eu me entregar. Quando eu falo da gente se entregar, não estou falando também assim, eu vou ficar aqui na minha cama agora, vou colocar tudo nas mãos de Deus, não vou fazer nada por mim. Não, não é isso. Entregar é o primeiro passo, as outras coisas vêm depois. Né? Entregar o primeiro passo, as outras coisas vêm depois. É a famosa experiência ali na situação de Lázaro, quando Jesus chega
Quem é que ele podia dizer à pedra, pedra, sai daqui para lá? Ele podia, mas ele pede aos homens que estavam ali, retirem a pedra. Que pedras impedem você hoje de receber as bênçãos de Deus? Quais são as pedras que impedem você de receber as bênçãos de Deus? Há um verso que foi citado aqui agora, eu gosto muito dele, eu gosto muito de citá-lo, inclusive. Jeremias 29. Muita gente conhece o verso 11. Jeremias 29, verso 11, diz, né, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É bom demais ouvir isso, não é? Porque é Deus falando diretamente para você. Não é bom ouvir assim, ó, Deus falando assim, eu sei os pensamentos que eu tenho para você, a teu respeito, e eles são de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Não é gostoso ouvir isso? É lindo. Mas os versos 12 e 13 são muitas vezes esquecidos. Eu gostei porque o autor nem citou o verso 11, o autor de hoje. Ele já citou o verso 13. Mas vou passar pelo 12. O 12 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é gostoso isso? Mas é difícil também. Você precisa criar esse hábito. E eu creio que nesses 10 dias a gente vai estar aqui junto para fazer isso. Para trabalhar nesse hábito. Ok? Trabalhar nesse hábito. De buscar a Deus em primeiro lugar. Todo o tempo. Em todo momento. E que todas as outras coisas, amigo, todas as suas necessidades, não só as que você visualiza como necessidade, não só as que você visualiza, não só o que você acha que é importante para você, mas aquilo que realmente é e que Deus sabe que é realmente importante, se torne realidade para você. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a promessa do nosso Deus. Foi Jesus falando isso, né? Se você faz distinção entre Deus e Jesus, então pense agora, é Jesus falando. Se você buscar o reino de Deus, esses valores do reino, se você buscar Deus em primeiro lugar, se você também estiver preocupado com as pessoas que estão ao seu lado, então todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Bom, Pastor Célio, querido, atualiza para mim aí os pedidos. Você consegue? Para a gente terminar esse momento especial com uma oração. O momento é hoje, o tempo é hoje, é nossa oportunidade de colocar nas mãos de Deus. Talvez você que está aqui agora acompanhando essa transmissão, talvez faça muito tempo que você não ore mesmo a Deus, que você não entrega realmente a Deus a sua vida. O pastor Célio está atualizando ali, ele acabou de mandar o recado. Se você está acompanhando nos comentários, você está vendo ali. Assim que vier os pedidos, nós vamos orar. Mas eu queria realmente que você, nesse momento, colocasse sua vida inteiramente nas mãos do Senhor, ok? Colocasse inteiramente sua vida nas mãos de Deus. Ó, a Rosileide, inclusive aqui, a Rose Capilé, tudo bem, Rose? Peço oração pela minha família, com o espiritual de todos, e também trabalho, né? A Maria Fernanda, o meu amigo Fernando também, tá certo? A Vilma Souza, eu peço oração pela minha família, que Deus encha nosso coração de amor divino, pela conversão da minha sobrinha, a Isadora. São todas, né? Sobrinhas, na verdade. Isadora, a Julimari, a Graciete e a Paula. Ok, o Jadir pediu oração pelo irmão, Jesué, está internado. Ah, ok, ele está entubado, né? Eu vou colocar aqui um pedido de oração por um amigo que está também com Covid, é um pastor, o pastor Alexandre Matos. Essa semana nós tivemos uma notícia muito triste, porque um dos nossos pastores aqui no estado de Goiás faleceu, o pastor Daniel. Uma, uma tristeza, eu peço que vocês orem pela família, né? A esposa e 2 filhos. A Benilde pediu aqui oração pela tia dela, pela tia Maura. Vamos orar, amigos. A Sandra, de oração pelo filho que está afastado dos caminhos do Senhor. Ele mora no exterior. Também pelo esposo e outros 3 filhos e netinhos. Ok. Obrigado. O pastor Sérgio já tinha colocado aqui, ó, a Eustáquia Novaes, pela família e filhos. Pastor João Renato, pelo seu pai. A Naídes Pereira, pela família. Ok? Vamos dar uma olhada aqui. A Jojo,
né? Oração pelas famílias, saúde das famílias, Eustáquio Novaes, João Renato, ok. Aqui estão os nomes, a Jojo colocou os nomes aqui. Obrigado, Jojo. Oi, Yara, tudo bem, querida? Maravilha. O Wagner está pedindo oração pela família também. Isso, maravilha. Então, eu vou citar os nomes aqui, tá bom? Eu tenho aqui na minha relação Eustáquio, o pastor João Renato, a Anaídes, a Eliane Abel, a tia Marlene, Davi Correia, o Nelson dos Reis, a Fabiana Prado, a Vilma Souza, Solange Belchior, a Rosana Fabiane, Neide Fernandes, Marta Belo, a Mariana Borges, né? E também a Sônia Viana. A saúde aqui é o pedido ou é a pessoa? Fiquei em dúvida, tá bom? Vamos orar? Eu entrego cada nome desse nas mãos do Senhor. Eu vou pedir agora, nesse momento, a você nos acompanhar. Vamos orar então. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade desse momento, de estarmos juntos, mesmo ainda à distância. A partir de amanhã eu já vou estar ali em Cuiabá, mas eu sei que essa transmissão, como foi anunciada, essa transmissão ela alcança pessoas de diversos lugares. Uma pessoa que eu reconheço aqui que está longe, não está ali em Cuiabá, é a Eliane. Eu peço pela Eliane, peço pelo Ivan, peço pelos meninos. Coloco também, Senhor, cada nome que foi lido aqui agora. Coloco o Zedequias, o pai do pastor João. Eu peço por aqueles que colocaram seus filhos aqui nas tuas mãos, Senhor. Peço por cada pessoa que está aqui agora, que está com seu coração aflito. Mas que essa promessa, Senhor, se nós colocarmos, deixarmos a ansiedade de lado e colocarmos nas tuas mãos cada um dos nossos pedidos através de oração, súplica, agradecendo, na certeza de que o Senhor vai estar conosco, de que o Senhor vai ouvir, que o Senhor sabe qual é a nossa real necessidade, sabe do que realmente precisamos. Essa paz que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a estar em paz, a confiar inteiramente no Senhor, a buscar em primeiro lugar o seu reino, ter a certeza de que tudo que nós precisamos, de que tudo que nos cerca e que nós olhamos como necessidades, todos os nossos problemas, nossas lutas, serão, Senhor, supridas pela tua mão poderosa, pela tua providência. Que isso se cumpra em nossa vida, Senhor. Que todas as outras coisas nos sejam realmente acrescentadas, mas que o que nós realmente precisamos é que seja acrescentado à nossa vida. É o poder do teu Espírito. Senhor, é a força para andar nessa caminhada, para chegarmos ao final dessa caminhada aqui, Senhor, juntos. Por favor, Senhor, toma-nos em teus braços de amor. Abençoa-nos, abençoa cada uma das pessoas que está aqui agora, que passou por aqui durante esse momento dos 10 dias de oração. Amanhã estaremos juntos novamente e que possamos vir com os feixes da vitória. E se eles não vierem, que possamos perseverar em oração, entregando completamente o nosso coração, Senhor, nas tuas mãos. Assim oramos, ora pelo pastor Célio, pela liderança da Igreja Central de Cuiabá, e peço, Senhor, isso em nome de Jesus. Amém. Ok, amigos. Aí, ó, faltam 2 minutos aí para 7 horas. Eu creio que aqui em Brasília, para você aí 6 horas, você que está em Cuiabá. O pastor Célio avisou aqui que há muitos outros pedidos, né, e a gente vai relacionar esses pedidos. Vamos continuar orando. O nosso momento de oração não é só aqui, tá bom? Eu queria, inclusive, dizer para você que você pode criar agora grupos de oração lá no 7Me, naquele aplicativo da igreja 7Me, criar grupos de oração ali. Vai ser bem legal, é bem legal. Eu estou participando de alguns grupos de oração ali no 7Me, tá? E aí tem inclusive o Hora de Orar, você pode programar os momentos para orar e o 7Me vai te avisar desses momentos, tá? Eu queria fazer um desafio para você. Agora são 6 horas aí, eu vou pedir para você, quem sabe, da gente tomar tempo a cada 3 horas em oração. Vamos lá? Quem sabe hoje às 9 horas da manhã, vamos orar. Vamos orar ao meio-dia, orar às 3 horas, orar às 6 horas novamente, às 9 horas da noite. Coloca aí no seu despertador, vamos orar, que sejam realmente 10 dias de oração. Não uma semana de oração, ou 10 dias que a gente, de sermões e de mensagens, mas de oração, de entrega real. Tá bom? Grande abraço a todos vocês. Que Deus os abençoe. A gente se encontra amanhã novamente, 5h30 da manhã, para Cuiabá aí, e o pessoal que está no mesmo fuso horário, 6h30 da manhã para o pessoal que está em outros lugares. Que Deus abençoe. E a gente se encontra aqui e sábado na igreja aí Central de Cuiabá. Valeu!